Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, para quem ainda não me conhece. Pessoal, hoje eu vim falar sobre uma orquídea, eu diria que esse gênero, né, o gênero Ceologine para algumas pessoas, eu não sei exatamente qual é a forma correta de falar, afinal de contas, quando a gente pronuncia palavras em latim, a gente tem que empregar um acento que não existe, na maioria dos casos, nas sílabas proparoxítonas e paroxítonas. Então eu me confundo um pouco com isso ainda, mas eu falo Ceologine, tá? Ceologine para quem preferir. Mas são plantas, é um gênero que costuma ser muito presente na maioria das coleções dos orquidófilos, sejam eles profissionais ou amadores, tá? Mas que muita gente fica muito frustrado com o cultivo da Ceologine cristata. Aí, minha Ceologine cristata tá com a floração aqui, mais dois botõezinhos perdidos aqui atrás, um terceiro para abrir. E tem mais botões aqui se preparando para abrirem, ok? Eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, essa é a Ceologine cristata, tá bom? Na verdade, essa minha planta já estava muito maior. Acontece que aqui em casa eu já cheguei num ponto que eu estou precisando selecionar um pouco o tamanho das orquídeas que eu cultivo. Eu não tenho tanto espaço, então eu não consigo ter grandes touceiras, infelizmente. Até porque, como eu dou preferência para ter muitos gêneros e espécies diferentes, eu não consigo ter plantas grandes. Minhas prateleiras são pequenas, vocês sabem disso. Então eu cheguei nesse ponto. Essa planta era muito maior, eu dei a maior parte dela para minha mãe e fiquei com uma muda menor, tá? Então vamos lá, eu anotei alguns tópicos aqui, senão eu fujo do tema e não falo tudo para vocês. E tem uma série de informações importantes sobre a Ceologine cristata que eu acho que muita gente não sabe, tá? Então eu vou passar para vocês porque que algumas pessoas têm sucesso no cultivo dessa planta e outras não. Ah, quem me pediu para fazer esse vídeo, aqui ó, tudo que vocês me pedem eu coloco nesse caderninho, foi o Jair Gomes, tá Jair? Obrigada aqui pela dica, né, pela sugestão de falar da Ceologine. O que acontece? Isso que eu vou explicar para vocês aqui na minha casa, no meu clima, no clima de São Roque, que é ameno, dá certo para Ceologine cristata, Ceologine flácida, testácea, massengiana, multiflora, ovalis, trinervis e intermédia, tá? Então se você tem qualquer um dessas espécies aí, e se seu clima for parecido com o meu, acho que vai dar certo, tá? A Ceologine cristata, vamos falar especificamente dela porque nós temos mais de 200 espécies de Ceologine, para quem não sabe. E elas são nativas do Sudeste Asiático, elas não são brasileiras, mas elas conseguiram se adaptar bem aqui no Brasil, muita gente cultiva essa planta. Elas são epífitas, tá? Epífita, o que é uma orquídea epífita? Que vive na madeira, ok? Que gosta de grudar suas raízes na madeira. Mas nós temos registros de que a Ceologine cristata também é encontrada na natureza vegetando como... Eu vou me arrepender de falar isso, mas eu vou falar e calma com essa informação. Tem relatos de que são encontradas Ceologine cristata vegetando como semiterrestre. O que é vegetação semiterrestre? Nessas florestas úmidas, que tem muito material orgânico, algumas orquídeas que são consideradas epífitas, às vezes são encontradas vegetando por cima do solo, ok? Por cima do solo, nunca por baixo, nunca paçocada, sempre naquele material orgânico que está sobre o solo, semiterrestres, tá? Calma, nós vamos chegar à conclusão dessa história. Então elas são epífitas, tá? Mas o que acontece? Tem um detalhe muito interessante que a maioria das pessoas não sabe sobre as Ceologines. Principalmente a flácida, a cristata, a testácea. Quando eu falo que a gente não pode levar toda a regra ao pé da letra, e que a gente tem que realmente se informar, é por isso.
Vocês já ouviram eu falando várias vezes que a cada 2 anos o ideal é que você faça o replantio da sua orquídea, porque o substrato fica velho, ácido e começa a queimar a raiz das suas orquídeas, ok? Ok? Menos para Ceológene cristata, Dendróquilons, Bulbophyllus e Madesvallia, para quem não sabe, tá? Mas essas outras plantas a gente conversa depois. O que acontece? As ceológenes, elas gostam de um substrato leve, por isso aquela referência que eu dei delas vegetarem do modo semiterrestres. Quando você vai fazer o substrato para a sua ceológene cristata, é importantíssimo que ele tenha brita zero, lavada, substrato de pinos, ele pode sim ter o esfagno picadinho, nada de pegar aquele tufo e colocar assim, tá? O esfagno picadinho, deixa eu ver aqui mais. Pinos, substrato e pedra. Isso, já tá bom. Para que ele fique um substrato leve, mas que ele consiga segurar a umidade que essa planta precisa para vegetar, certo? O que acontece quando essa planta não está com esse substrato? A maioria de vocês deve ter esse problema. Todos esses bulbos aqui ficam todos bem enrugados, parecendo um maracujá. Esse que é o maior sofrimento dos cultivadores de ceológene. É o primeiro sofrimento. A planta, em vez de continuar gordinha assim, ela fica toda murcha, enrugada e não floresce, tá? Então é necessário que você deixe essa planta mais tempo do que 2 anos nesse substrato. Ela não gosta de ser replantada. A maioria das ceológenes não gosta. E eu vou falar um negócio para vocês. Algumas delas chegam a demorar 2 anos para florescer de novo porque foram replantadas. Eu conheço alguns orquidófilos mais experientes que eles me falaram que na realidade eles nem fazem bem o replante de uma ceológene, eles fazem o transplante. Quando ela está muito grande, e foi isso que eu fiz com essa daqui, ao invés de você fazer toda aquela limpeza, quando você vai fazer o replante, a gente não limpa direitinho a raiz das plantas, tira todo o substrato velho. No caso da ceológene, o ideal é que a gente pegue aquela massa, né, aquele tijolinho do jeito que está, simplesmente coloque num vaso maior e preencha com substrato novo. Ela gosta sim de um substrato um pouquinho mais velho, um pouquinho mais ácido. Então, eu sei que todo mundo vai me perguntar em números. Eu vou sugerir que ao invés de replantar a cada 2 anos, você replante a cada 3 e a cada 4. Desde que você observe se as raízes da sua ceológene não começaram a se queimar. Então ela gosta de ficar mais tempo nesse substrato, que ele fique mais antigo, mas a gente não pode esquecer que substrato muito velho e muito ácido começa a queimar a raiz das orquídeas. E isso é muito complicado. Gente, pra gente que tá começando, eu mesmo aprendi isso a duras penas e eu preciso ficar me controlando para justamente não fazer o replante dessas orquídeas que gostam desse substrato mais velho, tá bom? Então, esse é o substrato, esse é, vamos dizer assim, a melhor maneira, na minha opinião, de se cultivar as ceológenes, tá? A cristata, em especial. Elas gostam de uma luz entre 70% e 75%, elas não podem pegar os raios solares. Às vezes eu não falo para vocês, pega o seu catacetum e coloca lá em cima no solzinho da manhã que não tem problema, sem o sombrite. Ok, se você fizer isso com as ceológenes, elas vão se queimar, tá? Então sempre tem que ser filtrado, não pode ficar sem luz, senão ela não floresce, mas receber o raio de sol direto, eu não aconselho, ela se queima com facilidade, tá? Ciclo de vida, vamos lá. Primavera e verão, brotação e enraizamento, ok? Brota, enraiza, dá 2, 3, 4, 5 bulbos, por isso que eu falo que essa é uma planta que entolcera muito rápido. Tem alguns cultivadores aqui em São Roque que falam que em seus orquidários, em suas propriedades, ceológene flácida, por exemplo, eles falam que é igual praga, de tanto que dá, de tanto que cresce. Realmente são plantas que entolceram muito rápido, ok? Quando chega outono e inverno, começa a floração e apontar as hastes, tá? O que é legal nas ceológenes?
As hastes dela crescem muito rápido, né? Tem orquídea que a gente fica esperando 2 meses, até 3, dependendo da orquídea, para que a haste se forme. As vandas são assim demoradas. A Ceológene, a cristata, por exemplo, a flácida também acontece isso. Em 2 semanas uma haste floral se desenvolve. Em contrapartida, também não é uma floração que dura tanto. Geralmente dura em torno de 2 semanas também, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do seu cultivo. Se você molha ou não as flores da sua Ceológene, elas duram um pouquinho mais, ok? Aqui em casa, costuma florescer na seguinte ordem. Primeiro vem a Ceológene intermédia, depois vem a Trinerves, depois a Massagiana e a Ovalis. Depois, isso mais no fim do outono, no fim do outono. Quando chega o inverno, aí floresce a Flácida, a Testácia, a Multiflora, e aí está acabando a floração da cristata. Tanto que a nossa exposição aqui de São Roque costuma ser sempre no primeiro fim de semana de agosto ou no último de julho, e a gente sempre tem ainda muita floração de cristata em abundância aqui. É uma loucura ver os vasos de cristata aqui em São Roque. Então, vamos falar, só dar mais um ponto sobre o replante, aquilo que eu falei. Se você quer dividir a sua planta, quer dar uma muda para um amigo, não quer deixar que ela entolcere, pensa bem quando que você vai fazer isso. Por quê? Por isso que eu falei, elas não gostam de ser replantadas, elas acham ruim, elas ficam travadas, podem ficar até 2 anos sem florescer. Então pense bem se você precisa fazer esse corte, precisa fazer esse replante, e se for o caso, tente fazer esse transplante, como eu te falei. Pegue aquele torrão todo da planta, coloque num vaso maior e preencha com um substrato novo. E as crianças estão correndo aqui, né? Vocês estão ouvindo. Deixa eu ver. Se você quiser fazer isso, faça no fim do inverno, no comecinho da primavera, porque é quando ela vai estar começando a dar novas raízes, aquilo que a gente fala. Essa sempre é a data ideal para você replantar uma orquídea. Quando ela começa a brotação, começa a soltar novas raízes, porque quando você fizer esse replante, rapidinho essas raízes novas já vão se grudar no seu substrato novo, ok? Adubação. Eu já reparei, o que eu reparei? Quando eu usava adubação líquida, as folhas das minhas Ceológenes, em geral, ó, tá vendo que tá bem verdinha? Deixa eu ver se eu acho uma manchinha ou outra aqui para mostrar para vocês. Dá para ver uma manchinha aí, ó? Geralmente na coleção das pessoas, essas plantas têm muitas manchas nas folhas. Algumas pessoas falam que pode ser um tipo de vírus que seja específico desse gênero, não tenho prova científica disso. O que eu acho é que a adubação foliar faz com que elas manchem sim. Quando eu parei de usar adubação foliar e passei a usar a adubação organomineral, que no meu caso, todo mundo sabe, é o Himitsu, melhorou muito, 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 muito a questão de mancha nas folhas. Essa daqui é uma Ceológene Trinervis. Já floresceu, tá vendo? Ó? Aqui, ó, haste floral antiga. Vocês podem ver que eu não tenho folhas manchadas aqui em casa, tá? Mas a minha adubação no vaso é o Himitsu, ok? Pragas. Como essas plantas têm folhas finas, mais tenras, como os catacétums, como as estanhópias, como as gôngoras, elas são muito suscetíveis ao ataque de ácaros, tá? Então, muito cuidado com o ataque de ácaros nas Ceológenes, costuma pegar pesado com elas. Cochonilha, principalmente a carapaça, pega muito, fica muito feia, porque a planta vai ficar toda pintadinha. Olha como é bonito ver quando a planta tá verdinha, tá vendo? Pode ver que ela não é um verde claro, é um verde intermediário, porque é essa luz que ela recebe, tá? E esse lance do vírus aí, como eu falei para vocês, eu não tenho certeza se isso tá certo, se isso não tá. Bom, o fato é que, isso aqui eu deixei anotado aqui, Ceológenes que gostam, que vegetam
do clima mais frio que nem São Roque até o clima quente, se você tem essas plantas, é a pariche, a tenebrosa, a fimbriata e a flácida. Então a flácida ela vai bem aqui em São Roque, como vai bem em BH, tá? Que é uma cidade mais quente, como Rio Claro, como São Carlos. Já clima intermediário, quer dizer, clima mais ameno, a cristata, a laurenciana e a nítida, por exemplo. A intermédia também, na minha opinião, a multiflora, a mancegiana, a trinervis, todas essas são, na minha opinião, mais intermediárias, vão muito bem aqui. Por que eu dei essa volta toda? Toda vez que alguém me pergunta, Vanessa, como é que eu faço para minha Ceologene cristata não ficar com os bulbos enrugados e darem flores, o que eu faço? Eu falo para a pessoa analisar a luz. Então, se ela estiver numa cidade do nordeste do nosso país ou numa cidade do centro do nosso estado, eu falo para a pessoa pegar um pratinho. Esse aqui não vale porque os meus são furados, mas sem furo, colocar brita, bastante, ó, coloca a brita, e aí enche de água esse pratinho, tá? Lembra, a água sempre na pedra, e aí você colocar o vaso da sua Ceologene assim. Por quê? Porque independente da rega, o dia inteiro vai ter água aqui evaporando para ajudar a dar a umidade que essa planta gosta para ela vegetar bem. Mas, voltando lá ao início do vídeo, quando eu falei que essa planta é encontrada vegetando da forma semiterrestre. Eu já ouvi vários relatos, gente, vários relatos de pessoas que cultivam Ceologene cristata do modo terrestre. A Maria, minha amada, aqui que participa do Orquidicas com a gente, é uma delas. Tem uma touceira enorme. E ela, na casa dela, o cultivo é terrestre. A Heloísa Militão, nossa amiga da Corrente do Bem, lá em BH, que é uma cidade muito quente, a Ceologene cristata dela vai muito bem, também na terra. Por que eu falei no começo do vídeo que eu achava que eu ia me arrepender de falar isso? A Ceologene cristata é uma orquídea epífita. Da mesma forma que algumas pessoas cultivam elas até em galhos de árvore, em tocos, e elas vão muito bem, porque depende do clima da cidade delas. Como tem pessoas que eu conheço e que eu confio, que afirmam que as cultivam em substrato terrestre. Lembra, substrato para orquídea terrestre, não estou falando de terra vermelha, terra batida, tá? E vai bem? Fica a critério de vocês essa tentativa. Eu acho, na minha opinião, que a Ceologene cristata tem raízes muito finas. Colocar na terra, a probabilidade das raízes apodrecerem e se definharem é muito grande. Mas existem relatos, sim, eu tenho certeza que vai vir gente aqui nesse vídeo e vai escrever que cultiva a Ceologene cristata assim como terrestre, tá? Então, eu acho que o ideal é você colocar no substrato epífito, fazer esse pratinho com água e colocar o seu vaso aqui em cima, fazer com que ela vegete no nosso terceiro andar. Então aqui em casa ela fica nessa parte de baixo, tá? Sem pegar raios de sol direto, com um substrato leve, para que ela consiga manter a umidade que ela queira e não se desidratar, ficar assim gordinha, tá? Se você achar que a sua cidade é muito, muito quente, que você pode testar esse cultivo no substrato para orquídea terrestres, ok. Mas tenha consciência que pode dar errado, que a sua planta possa vir a definhar. Então aqui na minha casa, que o clima é ameno, eu cultivo da forma correta, com substrato epífito. O que eu até aconselharia? Se o seu clima não é para plantas de clima frio e ameno, então, infelizmente, deixa de cultivar essas plantas, porque você não vai ter que carregar o peso da planta ter morrido e achar que, eu que matei, ou de ficar frustrado e falar, não vou cultivar nunca mais, porque eu que errei, porque eu sou muito ruim. Analise de que clima essa planta é,
para você poder trazê-la para o seu cultivo ou não. Mas fica aqui, né? Work Dicas é isso. Eu acho que não adiantaria eu falar que não dá certo. Eu tenho relatos de pessoas confiáveis que já me mostraram as suas plantas e as plantas vegetam muito bem. Então fica para você passar no seu crivo o que você acha melhor. Se a sua planta está muito ruim, se você quiser tentar, como último recurso, fazer esse cultivo no substrato de... Relembrando, gente, substrato de orquídea terrestre. Pedra, areia grossa, terra vegetal e pinos, porque tem que ser leve, tá? Se você quiser fazer esse teste, faça, mas com a consciência de que, na minha opinião, isso não é legal. Não é o que essa planta tá guardado na genética dela, ela é epífita, tá? Se não, faz esse pratinho com a pedra, deixa ele cheinho de água todo dia, o vasinho em cima, assim as suas raízes não vão ter contato com a água e eu acredito que dessa forma ela vegeta bem. E se a sua cidade for de clima ameno como São Roque, com certeza o seu resultado vai ser esse. Como eu disse que eu ia falar para vocês do vaso, é um vaso cerâmico, mas bem grosso, bem pesado, por quê? Porque eu quero que essa planta fique mais tempo úmida, por isso que eu uso esse vaso e não uso cachepô, tá? Mas aqui em São Roque tem gente que cultiva no cachepôzão mesmo, seco, e é isso que eu falei sobre o substrato velho. Fica ali, ó, anos, anos, anos. Dificilmente eu vejo o pessoal fazendo replantio dessas orquídeas. Eu mesmo fiz o replantio de um dendróquilo aqui em casa, e ele ficou 2 anos sem florescer, só esse ano que ele vai florescer de novo. Então, lembre dessas informações, espero que eu não tenha confundido muito, tá? Mas fica essas dicas do cultivo da Ceológene cristata. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar dúvida, porque ficou muito confuso do que eu falei, pergunta aqui que eu vou explicar para vocês. Mas fica essas 2 sugestões de cultivo. Analisa o seu clima, analisa a situação da sua planta, antes de você tomar uma decisão, só para você não falar, poxa vida, a Vanessa mandou eu plantar essa planta desse jeito e ela morreu. Não estou mandando nada, gente, eu só estou contando a minha experiência, como é que ela dá certo, tá? E o relato de pessoas que eu conheço, que são confiáveis e que me falaram que as plantas delas vegetam de uma outra forma. Espero ter ajudado, espero que o nosso amigo Jair Gomes tenha gostado e se ficar qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Tchauzinho, até o próximo vídeo.